A Grande Pirâmide, na verdade, compõe um conjunto de construções que nomeiam as chamadas Pirâmides de Gizé. Sendo somente ela reconhecida como uma maravilha, foi uma obra encomendada pelo faraó Quéops, que pretendeu utilizar aquele grandioso projeto para abrigar o seu sarcófago e todas as outras preciosidades que deveria carregar em sua outra existência. Até a construção da Torre Eiffel, no século XIX, a pirâmide desse faraó deteve o posto de mais alta construção do mundo. Bem-vindo ao canal Fascino Curioso, e hoje vamos descobrir muitas curiosidades sobre isso. Um dos mistérios ainda não completamente resolvidos sobre a pirâmide de Gizé diz respeito à sua própria construção. Como os egípcios levantavam aqueles pesados blocos de pedra que, em média, pesavam cerca de 3 toneladas? Para responder essa questão, os cientistas trabalham com duas teorias. A primeira sugere que cada pedra era deslocada com o uso de embarcações ao longo do rio Nilo. Outra teoria cogita que os blocos tivessem sido construídos pelos próprios egípcios com o uso de um tipo de cimento. Para que o encaixe das pedras fosse executado, acredita-se em 3 possibilidades que explicam o manejo das pedras na construção. Uma primeira teoria diz que os blocos eram arrastados por meio de uma rampa próxima à base da pirâmide. Outra explicação trabalha com a hipótese de que as paredes externas da pirâmide possuíssem rampas que levavam os blocos às partes mais altas. Recentemente, o arquiteto Jean-Paul Dini cogitou que os blocos mais elevados tivessem sido carregados com rampas internas. O conhecimento sobre a estrutura interna da Grande Pirâmide ainda atordoa vários pesquisadores e egiptólogos fascinados pelo objeto. Até hoje, foram descobertas apenas 3 câmaras no interior da construção: a Câmara Real, que abrigava os restos do faraó, a Câmara Secreta e a Câmara da Rainha. Para descobrir outros compartimentos na pirâmide, os cientistas teriam que ser obrigados a utilizar explosivos que poderiam comprometer a estrutura da mesma. Entre outras peculiaridades, podemos ainda citar que a Grande Pirâmide de Gizé era originalmente toda revestida com pedra calcária polida. Esse acabamento deu um efeito visual para a construção do faraó Quéops. A pirâmide brilhava quando exposta ao sol. Infelizmente, boa parte do revestimento brilhante foi roubado há mais de 600 anos. Além disso, os construtores criaram várias câmaras e corredores inúteis para dificultar um possível saque dos bens do faraó. Para garantir que todos os caprichos do faraó fossem devidamente cumpridos durante a execução do projeto, existia um corpo de funcionários designado para cuidar dos recursos e trabalhadores ligados à tumba. Segundo alguns historiadores, o processo de construção da pirâmide não só reafirmava a supremacia político-religiosa do faraó, mas também servia para mobilizar diversos indivíduos que moravam em diferentes regiões do Egito. Graças a uma chuva invisível de partículas de alta energia de supernovas distantes, os pesquisadores conseguiram encontrar o corredor oculto. Essas partículas subatômicas, chamadas de raios cósmicos, mesmo que sejam feitas de minúsculos pedaços de matéria em movimento muito rápido, não de luz, estão constantemente bombardeando nosso planeta do espaço. Desse modo, a rocha absorve os raios cósmicos. Então, quanto mais espessa e densa a camada de rocha, mais raios cósmicos ela absorve. Assim, medindo quantos raios cósmicos atravessam uma estrutura como a Grande Pirâmide, os pesquisadores podem saber se há algum espaço vazio escondido dentro dela ou se há apenas rocha sólida. De acordo com os resultados obtidos, os pesquisadores assinalaram que a Pirâmide de Chufu é um dos maiores monumentos arqueológicos de todo o mundo, que ainda guarda muitos mistérios. Em 2016 e 2017, a equipe Scan Pyramids relatou várias descobertas de vazios anteriormente desconhecidos por radiografia de muons de raios cósmicos, que é uma técnica não destrutiva ideal para a investigação de estruturas em grande escala. Entre essas descobertas, foi observada uma estrutura em forma de corredor atrás da chamada Zona Chevron na face norte, com um comprimento de pelo menos 5 metros. Foi assim necessário um estudo dedicado a esta estrutura para melhor compreender a sua função em relação ao enigmático papel arquitetônico desta chevron. O corredor de quase 2 metros de largura se estende cerca de 10 metros para o sul nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé, onde parece terminar em um par de blocos de calcário. No entanto, o corredor oculto parece não levar a lugar nenhum, uma vez que os lados inclinados do teto se encontram em um ângulo,
o mesmo ângulo dos blocos da divisa do lado de fora. O chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Mostafa Vaziri, falou em comunicado que o corredor pode ter sido construído para redistribuir o peso de milhões de blocos maciços de calcário para aliviar a pressão de outras câmaras próximas. De acordo com o principal autor do estudo, Sebastian Procureur, e sua equipe, qualquer descoberta de estruturas internas previamente desconhecidas pode contribuir para o conhecimento da construção da pirâmide. Embora o corredor oculto não leve a algum lugar, a sua descoberta é super importante na medida em que pode conceder aos arqueólogos informações relevantes e inéditas, sobretudo se os arqueólogos puderem descobrir de qual câmara o peso deveria ser deslocado. Com esse norte, ficará mais próximo o entendimento sobre a engenharia que envolveu a construção de espaços abertos dentro de uma pilha de milhões de toneladas de calcário, o que vai permitir uma maior compreensão acerca da engenharia antiga. Hipótese do Trono de Ferro. Segundo Giulio Magri, diretor do Departamento de Matemática e professor de Arqueoastronomia na Politécnico de Milano, Itália, a nova câmara não possui função prática de alívio de peso, já que o teto da grande galeria foi construído com uma técnica justamente para esse propósito. Magri acredita em outra hipótese que faria mais sentido. Existe uma possível interpretação, a qual está em boa concordância com o que nós sabemos sobre a religião funerária egípcia com base nos escritos antigos dentro das pirâmides. Nesses textos, é dito que o faraó, antes de alcançar as estrelas do norte, terá que passar pelos portões do céu e sentar em seu trono de ferro, afirma Magri. Dentro da pirâmide existem 4 estreitas passagens, direcionadas para as estrelas e obviamente não projetadas para o trânsito de pessoas. A vida após a morte dos faraós repousaria, de acordo com as escrituras antigas, Pyramid Texts, no céu, e em particular entre as estrelas do norte, como a Draco e a Grande Concha. As passagens têm início das câmaras do rei e da rainha e apontam para as faces sul e norte. Os canais superiores, vindos da câmara do rei, terminam nas faces, enquanto os canais inferiores param em portas com maçanetas de cobre. Uma das 2 portas, a do sul, já foi explorada várias vezes antes por pesquisadores, mas sem resultados, enquanto a do norte continua selada. De acordo com Magri, essas portas são provavelmente a representação dos portões do céu, e a do norte pode estar dando entrada para a grande câmara descoberta. Os textos antigos citam essas portas do céu frequentemente, e as passagens podem representar a materialização para essas portas, onde o espírito do faraó seria capaz de sobreviver da morte e ir para o céu seguindo esses caminhos. Vários objetos arqueológicos já se mostraram antes uma materialização dessas escrituras. Essa câmara, nesse sentido, pode conter na sua parte final superior, e exatamente abaixo do pico da pirâmide, um objeto necessário ao Chufu após o cruzamento das portas, o Trono de Ferro. Podemos citar inclusive uma passagem dos antigos textos sobre o trono, onde deuses são citados. Ou seja, parece que depois de cruzar as portas do céu, o rei sentará em seu trono de ferro. Em outro trecho dos textos, podemos ver escrito que aqueles honrados aplaudam as escadas do seu trono. A nova câmara secreta, nesse sentido, poderia ser uma cópia não funcional da grande galeria, mas com uma escada ascendente e o trono de ferro localizado no seu fim. Além disso, as escrituras descrevem o ritual da abertura da boca, o qual ocorreria na câmara da rainha e teria o objetivo de permitir o espírito do faraó sobreviver à morte e alcançar os céus. Aliás, objetos físicos representando essa cerimônia, como um enxó e uma faca no formato de serpente, já foram encontrados em buscas arqueológicas, e uma estátua de Chufu pode ter pertencido à câmara da rainha, com propósitos ritualísticos. E aqui entraria a serventia da passagem do norte, a qual sairia da câmara da rainha e terminaria na simbólica porta do norte representando a entrada de acesso ao trono, e por onde o espírito do rei passaria após o ritual de ressurreição. Ainda segundo o pesquisador, nós podemos ter uma ideia de como esse trono seria, ao olhar para o trono da mãe de Chufu, Rainha Teferes, o qual foi encontrado em pedaços e reconstruído pela Universidade de Harvard, Estados Unidos. Esse trono era uma cadeira baixa de cedro, madeira, coberta de lâminas de ouro e faença, um tipo de cerâmica. O trono de ferro do Chufu poderia ser parecido, mas coberto com finas lâminas de ferro, mas não ferro fundido,
mas ferro meteórico, o qual é encontrado em certos meteoros que caem na superfície terrestre e contém alta porcentagem de níquel, e que também é citado nos textos antigos. É mais do que certo que os antigos egípcios conheciam esse material vários séculos antes de Chufu. Próximos passos. Um modo de confirmar ou descartar a hipótese do trono de ferro é a exploração direta da Câmara Secreta ou a exploração da Porta Norte, essa última a qual já é aguardada há muito tempo. Por enquanto, estuda-se como será feita uma investigação mais aprofundada para saber o que de fato tem dentro dessa cavidade e qual o seu real propósito. Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência da Computação e Matemática Aplicada, em Ria, na França, sugeriram uma ideia de como fazê-la, mas que precisaria ser aprovada pelas autoridades egípcias primeiro. Basicamente, o plano seria furar um pequeno buraco para alcançar a câmara e colocar um pequeno robô, com habilidade de voo, para analisar cada canto da possível nova câmara e revelar os seus segredos. E assim chegamos ao final deste vídeo, curiosos! Espero que vocês tenham gostado das informações compartilhadas e que tenham ficado tão empolgados quanto eu. Lembrem-se de deixar nos comentários o que vocês mais gostaram e quais temas vocês querem ver no próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Até a próxima!